Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje trazendo aqui para vocês o simulado 00 de Direito Constitucional, Introdução ao Direito Constitucional para Tribunais aí 2023, ok? O conceito e sentido das constituições, elementos das constituições, classificações das constituições, aplicabilidade das normas e hierarquia das normas serão abordados aqui. Será simulado, mas antes teremos um resumo do que vai cair e depois vai vir o simulado com várias questões, ok? Essas classificações de Constituição às vezes são um pouco complexas porque são muitas ramificações. Eu achei que não ia entender, mas aos poucos eu fui entendendo e quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou aprendendo no meu estudo, ok? Vamos lá aos conceitos e sentidos da Constituição. A Constituição, a gente vai falar ela aqui em três sentidos. Sentido sociológico, sentido político e depois no sentido jurídico, ok? O sentido sociológico, a gente vai lembrar desse autor aqui, Ferdinand Lassalle. Ele entende que a constituição real e efetiva de um Estado consiste na forma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Ela é, assim, um reflexo das relações de poder que existem no âmbito do Estado. A Constituição escrita seria uma mera folha de papel, ok? Então existe em toda a sociedade, para Ferdinand Lassalle, uma Constituição, no sentido sociológico. E essa Constituição é a soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Bom, se a Constituição escrita não representar essa soma de fatores que vigoram na sociedade, então ela é uma mera folha de papel, ok? Então, no sentido sociológico, você vai lembrar disso e você vai ver muitas e muitas questões que vão cair aí no simulado sobre isso. No sentido político, a gente vai lembrar desse autor, Carl Schmitt, ok? Carl Schmitt. Pronuncia assim, eu não sei, porque pronúncia não cai na prova, né? Então, eu não me preocupo. A Constituição, no sentido político, é uma decisão política fundamental que visa estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado. A validade da Constituição, segundo Carl Schmitt, se baseia na decisão política que lhe dá a existência e não na justiça de suas normas. Pouco importa se a Constituição corresponde ou não aos fatores reais de poder que imperam na sociedade. Aqui já é outra visão, né? O que interessa é que a Constituição é um produto da vontade do titular do poder constituinte. Por isso que ela é chamada de voluntarista e decisionista. Então, a Constituição, no sentido político, é isso aí. Se baseia na existência ou na decisão política que lhe dá existência e não na justiça de suas normas. Beleza? Schmitt, ele distingue a Constituição das leis constitucionais, ok? A primeira, que é a Constituição, segundo ele, dispõe apenas de matérias de grande relevância, decisões políticas fundamentais, como é o caso da organização do Estado, né? E a segunda, que são as leis constitucionais, seriam normas que fazem parte formalmente do texto, mas que não tem tanta importância. São normas de menor importância. Então você vai lembrar, Constituição para Schmitt, para Carl Schmitt, ela pode ser, ela tem uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Constituição são a matéria de maior relevância, leis constitucionais, menor relevância, ok? E agora a Constituição no sentido jurídico. Aí você vai lembrar de Hans Kelsen. Lá na hierarquia das leis, da Constituição, a gente vai falar da pirâmide de Kelsen, que vai trazer mais informações sobre isso. Mas Kelsen, ele traz o sentido jurídico da Constituição. Ela é entendida como norma jurídica pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Ela é a norma superior e fundamental do Estado, que organiza e estrutura o poder político, limita a atuação estatal e estabelece direitos e garantias fundamentais. Okay? Então, norma jurídica pura, você vai lembrar do sentido jurídico, beleza?
E tem aqui Conrad Hess, novamente não sei se pronuncia assim, que ele trata da força normativa da Constituição, a qual deve incorporar o estado espiritual do seu tempo, ou correrá o risco de enfraquecer. Nós veremos questões sobre isso também, mas lembrar que Conrad Hess trata da força normativa da Constituição. Com isso, vamos às questões. Primeira questão aí do Tribunal TRT, né? Na concepção sociológica, Constituição consiste no somatório dos fatores reais de poder em uma sociedade, sendo considerada sinônimas a Constituição real e efetiva e a Constituição jurídica. Repare que trouxe aqui que na concepção sociológica a Constituição é a somatória dos fatores reais, isso é verdade, mas ela não é sinônimo da Constituição jurídica. Então, esse gabarito está errado, porque a Constituição, em sentido sociológico, conforme a definição, é a soma dos fatores reais de poder de uma sociedade política. Para La Salle, existe uma diferença entre a Constituição real e efetiva e a Constituição escrita. Não são sinônimos, que é a mera folha de papel. Então, o gabarito aí é errado, ok? Vamos mais uma. Para Carl Schmitt, Constituição não se confunde com leis constitucionais. O texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política fundamental, que seria a Constituição propriamente dita. Esse gabarito está correto, porque lembre que Carl Schmitt traz a distinção de Constituição e de leis constitucionais. Para o autor, Constituição é a decisão política fundamental, ao passo que leis constitucionais são aquelas normas apenas formalmente constitucionais, ou seja, normas de menor relevância, ok? Então, a Constituição são leis fundamentais, São decisões políticas fundamentais de maior importância, e as leis constitucionais têm menor importância para ele. Gabarito correto. Para Conrad Hess, a Constituição, para ser efetiva, deve corresponder à soma dos fatores reais de poder. Veja aqui que soma dos fatores reais de poder é a Constituição no sentido sociológico. E quem fala disso é Ferdinand Lassalle. A Constituição real e efetiva de um Estado consiste na soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Então, ele fala sobre isso, não Conrad Hess. Para Conrad Hess, se é assim que pronuncia, ele trata da força normativa da Constituição, qual deve incorporar o estado espiritual do seu tempo ou correrá o risco de enfraquecer. Ok? Então lembre disso, Conrad Hess não trata da Constituição no sentido sociológico, por isso o gabarito. Questão errada. Let's go. Em sentido sociológico, a Constituição deve ser entendida como a norma que se refere à decisão política e, olhe, decisão política é em sentido sociológico, decisão política estruturante da organização do Estado. Aí a gente já marca que o gabarito está errado, porque aí trouxe o sentido da Constituição no sentido político. E o conceito trouxe no sentido político, mas disse que ali era no sentido sociológico. E no sentido sociológico, ela é a soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. Quantas vezes a gente repetiu isso? Isso vai entrando na mente até que a gente nunca mais se esqueça. Próximo. Consoante Hans Kelsen, a concepção jurídica de Constituição a concebe como a norma por meio da qual é regulada a produção das normas jurídicas gerais, podendo ser produzida, inclusive, pelo direito consuetudinário. Isso está correto, porque Kelsen criou a concepção jurídica de Constituição. E nessa concepção, a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico, regulando a produção de outras normas. Lembre que ele traz, mais na frente a gente vai falar sobre a pirâmide de Kelsen, e lá tem que a Constituição está no topo e as leis, todos os outros ordenamentos jurídicos estão embaixo. Ou seja, elas se buscam referência ali na Constituição, ok? Então, gabarito aí correto. Sexta.
De acordo com a concepção de Constituição trazida por Konrad Hess, a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição são independentes. Nesse sentido, a Constituição real e a Constituição jurídica devem apresentar-se de forma autônoma. Bom, lembre que Konrad Hess ele defende a força normativa da Constituição. Nessa concepção, a força condicionante da realidade está diretamente relacionada à normatividade da Constituição. Se a Constituição não tiver de acordo com a realidade, ela não vai ter uma força normativa. Aqui está falando que são independentes, que uma não tem nada a ver com a outra. Então, nesse sentido, o item está errado, ok? Lembre que ele defende que a Constituição tem que ter uma força normativa. E para isso ela tem que condizer com a realidade, beleza? Próximo. A Constituição é instituto multifuncional que engloba entre seus objetivos a limitação do poder e a conformação e legitimação da ordem política. Essa questão está correta e por quê? Ela é considerada multifuncional porque cumpre múltiplas funções. Ela determina a organização política e jurídica do Estado, conformação e legitimação da ordem política e estabelece a limitação do poder estatal. Por exemplo, os direitos e garantias fundamentais limitam o Estado. O Estado não pode fazer o que quer com você. Então, por isso que existe essa limitação do poder estatal. Você tem sua casa, lá diz, o lar é asilo inviolável na Constituição, mostrando que o Estado não pode fazer o que ele quiser, tem limites, ok? No sentido sociológico, CF é a Constituição Federal, reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. Gabarito aí, certinho, o jeito que Fernando Lassalle nos mostrou. Próximo. No sentido político, segundo Carl Schmitt, aí você tem que lembrar já, sentido político, Carl Schmitt, está ok. A Constituição é a soma dos fatores reais de poder que formam e regem determinado Estado. O que é que está errado aí? Está errado que aí trouxe o sentido sociológico, não o sentido político, ok? Em sentido jurídico, a Constituição é considerada, norma pura, puro dever ser. Norma pura é realmente sentido jurídico, trazido lá por Hans Kelsen, ok? Nada de sociologia, nada política, nada de filosofia, norma pura. Consoante a concepção sociológica, a constituição de um país consiste na soma dos fatores reais de poder que o regem, sendo, portanto, real e efetiva. Correta. Para Lassalle, a Constituição real e efetiva é justamente essa soma dos fatores reais de poder de um país, ok? A escrita nem sempre condiz com a realidade. Na concepção sociológica de Constituição, Constituição e lei constitucional têm a mesma acepção. Essa questão está errada. Lembre que Carl Schmitt traz a distinção. Constituição vai falar aí das matérias de mais relevância, que as leis constitucionais são aquelas normas que formalmente fazem parte da Constituição, mas trazem aí um assunto de menor relevância, gabarito errado. Diga aí se não deu para entender essas ideias aí, essas concepções, esses sentidos da Constituição, ok? Sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. Vamos mais, agora nós vamos falar dos elementos da Constituição, ok? Vamos trazer primeiro um resumo, depois trazer as questões. A estrutura das constituições tem o seguinte: preâmbulo, parte dogmática e disposições transitórias. O preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional propriamente dito. Tem como função definir as intenções do legislador, como se fosse uma introduçãozinha ali, né? Proclamando os princípios da nova Constituição e rompendo com o que tinha anteriormente, né? Com a ordem jurídica anterior. Além disso, serve de elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orienta a sua interpretação. Agora, cuidado com isso. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, o preâmbulo não é norma constitucional. Ele não precisa, por exemplo, ser reproduzido
nas constituições estaduais. Então, ele não é norma constitucional, beleza? Aí temos, além do preâmbulo, temos a parte dogmática, que é justamente o texto constitucional propriamente dito, que prevê os direitos, os deveres das pessoas ali e pelo poder constituinte. Trata do corpo da Carta Magna, ok? E vai do artigo 1º até o 250, né? Todos os artigos ali da Constituição. E temos a parte de caráter transitório. A parte transitória da Constituição visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, quando do advento de uma nova Constituição, garantindo aí a segurança jurídica e evitando o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Suas normas são formalmente constitucionais, embora no texto da Constituição Federal apresente numeração própria, ok? Assim como a parte dogmática, a parte transitória pode ser modificada por reforma constitucional. Além disso, também pode servir de paradigma para o controle de constitucionalidade das leis, beleza? Então, a parte transitória serve para conectar aí a antiga Constituição com a nova. Bom, quais são os elementos da Constituição? Os elementos, eles têm elementos orgânicos, que são as normas que regulam a estrutura de poder, como a organização do poder ou do Estado, a organização dos poderes, sistema de governo. Temos os elementos limitativos, que são as normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, como a gente falou, né? Limitando a atuação do poder estatal. Os direitos sociais, que são aqueles que exigem prestações positivas do Estado em favor dos indivíduos, não se enquadra como elementos limitativos. Veja, prestação positiva e prestação negativa. Prestação positiva, o Estado tem que agir. Prestação negativa, o Estado tem um limite, ele não pode agir, entendeu? Então existe essa diferença aqui. Quando a gente vai estudar direito, e a gente não é dessa área, como eu não sou, estou estudando para concurso, a gente fica perdido. Poxa, o cara bota aqui prestação positiva, o que é isso? Justamente que o Estado tem que agir. Nesse caso não é, aí não se enquadra aí como elemento limitativo, porque o Estado vai agir, beleza? E os direitos e garantias fundamentais, exceto aí os direitos sociais que o Estado tem que agir. Então, esses são os elementos limitativos. Já os elementos socio-ideológicos são as normas que traduzem o compromisso das constituições modernas com o bem-estar social, tais como normas que refletem a existência do Estado social, intervencionista e prestacionista. Aí temos aqui capítulo 2, título 2, de direitos sociais, da ordem econômica e financeira, ordem social. Então, tudo relacionado com esse bem-estar social são os elementos socio-ideológicos. E os elementos de estabilização do poder da Constituição, estabilização constitucional, na verdade, compreende normas destinadas a prover soluções de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado, das instituições democráticas. São instrumentos de defesa do Estado que visam aí promover a paz social, como, por exemplo, o artigo 102, ação de inconstitucionalidade, e os artigos 34 e 36 de intervenção. Então lembre que elementos de estabilização constitucional compreendem normas aí que querem resolver conflitos constitucionais. Nem tudo a gente vai entender por completo. Tem coisas que vão ficar ali soltas e a gente vai conectando depois ao longo dos estudos, ok? Elementos da Constituição, os elementos formais de aplicabilidade. Compreendem as normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Exemplo, o preâmbulo. Lembre que o preâmbulo serve para isso, para dizer ali como vai ser aplicado, o que é que vai acontecer, ok? Disposições constitucionais transitórias. Lembre que ela conecta uma Constituição à outra. E os artigos, o artigo 5º, parágrafo 1º, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, naquele mesmo instante. Então, esses são os elementos da Constituição. Vamos às questões agora.
Embora vai cair várias questões sobre preâmbulo, viu? O preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando seus termos naquilo que for cabível. Veja, o preâmbulo tem força normativa? Segundo o STF, não. Não tem, ok? Os estados são obrigados a reproduzir o preâmbulo? Não. Mas eles podem. Então o gabarito está certo. Ele não possui força normativa, não é obrigado pelos estados, mas nada impede de uma Constituição estadual reproduzir o preâmbulo. Então o gabarito está correto. Alright? Segunda questão. O preâmbulo da Constituição Federal constitui vetor interpretativo para a compreensão do significado de suas prescrições normativas, de modo que também tem natureza normativa e obrigatória. Até a vírgula aqui estava ótimo, mas não tem natureza normativa e obrigatória, ok? Então, gabarito aqui, questãozinha errada. Mais uma. Conforme a definição clássica dos elementos da Constituição Federal, os atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal é exemplo de estabilização constitucional. Falamos sobre isso. A questão versa sobre a classificação de José Afonso da Silva sobre os elementos da Constituição. O ato das disposições constitucionais transitórias é um elemento de aplicabilidade. É como vai ser aplicável. Não é um elemento de estabilização. Ok? Questãozinha um pouco chata, porque você tem que lembrar se é um elemento de aplicabilidade, tem que interpretar, ou um elemento de estabilização. Mas se a gente voltar aqui, rapidinho, elementos de estabilização compreendem as normas destinadas a prover soluções de conflitos, ok? E elementos de aplicabilidade compreendem normas que estabelecem regras de aplicação. Dentre elas está aqui, ó, disposições constitucionais transitórias, elementos de aplicabilidade, ok? Voltando, então, epa, onde é que a gente estava? Essa aqui. Vamos para a quarta. O preâmbulo da Constituição Federal possui caráter dispositivo. Já vimos que ele não tem caráter dispositivo, ou seja, não tem força normativa, não é obrigatório. Então, errada. Próximo. Por não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo não pode ser utilizado pelo aplicador como errado também. Ele, apesar de não ser utilizado como caráter normativo, ele deve ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação, para interpretar ali a Constituição, né? Então, errada. A norma constitucional que trata da ação direta de constitucionalidade constitui elemento formal de aplicabilidade. Veja, trata de ação de inconstitucionalidade. Não é aplicabilidade, é estabilização constitucional. Tem conflito de constitucionalidade, ok? Ali, conflito entre as normas. Então, existe uma estabilização, por isso que se aplica aí, beleza? Quando o Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, contraria a Constituição Federal, pois tal invocação é norma central de direito constitucional positivo brasileiro. Veja que está falando aqui de invocar a proteção de Deus no preâmbulo. O preâmbulo não é obrigatório, a Constituição Estadual não precisa reproduzir, ok? Então aí, gabarito errado. O STF considera o preâmbulo como que não tem valor normativo. Mais uma. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como, por exemplo, disposições constitucionais transitórias. Ele misturou elementos de estabilização com aplicabilidade, regras de aplicação. Misturou, por isso está errado.
traduz o conceito de elementos formais de aplicabilidade, e os elementos de estabilização constitucional compreendem as normas destinadas a prover soluções de conflitos, como falado, bem como a defesa da Constituição. Então misturou aí tudo, não está correto. Aí no Tribunal de Justiça de Sergipe, 2014. Mais uma. O preâmbulo da Constituição Federal tem eficácia positiva e pode servir de parâmetro para declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Por que está errada? O preâmbulo não é considerado norma jurídica e, portanto, não pode ser utilizado como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Beleza? 10. São denominados elementos limitativos da Constituição aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Esses elementos não são elementos limitativos, são elementos de estabilização constitucional, ok? Elementos limitativos são aqueles que limitam a ação do Estado. Denominam-se elementos orgânicos da Constituição os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado. Tá perfeito. De fato, esse é o conceito dos elementos orgânicos aí que estão na Constituição. São os elementos mais importantes ali, né? O preâmbulo constitui exemplo de elemento orgânico da Constituição. Gabarito errado. Não trata aí, segundo a maior parte da doutrina, trata-se de um elemento formal da Constituição, traduzido à ideologia do poder constituinte. Então, gabarito, questão aí errada. Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos das constituições. Questão correta, são elementos limitativos das constituições, uma vez que limitam a atuação do Estado. Direitos individuais, direitos e garantias, direito de nacionalidade, direitos políticos, tudo isso limita o Estado. O Estado não pode agir do jeito que ele quer. Os elementos orgânicos que compõem a Constituição diz respeito às normas que regulam a estrutura do Estado do poder. Beleza. Fixando o sistema de competência dos órgãos, instituições, autoridades públicas. O gabarito correto trata-se do conceito de elementos orgânicos da Constituição, aí de José Afonso da Silva. Agora vamos à parte mais comprida, a parte que mais dá trabalho, que são as classificações da Constituição. Não é que seja difícil, mas é porque é longo, tem muita classificação. Quanto à origem, finalidade, estabilidade, são várias ramificações e isso pega um pouquinho. Mas vamos ter várias questões para conseguirmos entender isso aí. Vamos lá. Classificação das constituições quanto à origem. A origem, a Constituição pode ser outorgada, que tem como sinônimo imposta, ditatoriais ou autocráticas. São aquelas que são impostas e que surgem sem a participação popular. Resultam de um ato unilateral da vontade da classe ou da pessoa dominante no sentido de limitar seu próprio poder por meio da outorga de um texto constitucional. Aí tem alguns exemplos da Constituição outorgada. Ou seja, é uma coisa imposta, o povo não participa. Acabou, pense nisso, outorgada. A democrática é o contrário da outorgada. Lembre, democrática, populares ou promulgadas, essa promulgadas cai muito. Nascem aí da participação popular por processo democrático. Normalmente são fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, convocada especialmente para a elaboração. Dentre aí as constituições, vejam essa Constituição aqui de 1988, que é a que vigora, nossa Constituição, e ela foi uma Constituição, quanto à origem, ela é uma Constituição democrática, beleza? Temos também as cesaristas ou a bonapartista. Elas são outorgadas, ou seja, são impostas, mas necessitam de referendo popular. Ou seja, depois o povo vai ratificar, dizer se aprova ou não aprova. O texto é produzido sem qualquer participação popular, cabendo ao povo apenas a sua ratificação. Ok?
e as dualistas, que são resultado do compromisso instável entre duas forças antagônicas, de um lado a monarquia enfraquecida, do outro a burguesia em ascensão, e essas constituições estabelecem uma limitação ao poder monárquico, formando as chamadas monarquias constitucionais. Então essas são as 4 classificações da Constituição quanto à origem, ok? Vamos agora quanto à forma. Quanto à forma, nós temos a forma escrita e a forma não escrita. A forma escrita são constituições elaboradas por um órgão constituinte, especialmente encarregado dessa tarefa e que as sistematiza em um documento solene, com o propósito de fixar a organização fundamental do Estado. Então, pense escrita, vai ter documentos ali, solenes, documentos que visam organizar o Estado, ok? Mas dentro das constituições escritas, nós temos as codificadas e as legais, ou variadas pluristextuais. As codificadas ou unitárias, ela tem apenas um único texto, como no caso da Constituição Federal de 88. E as legais, ou variadas, ou pluritextuais, ou inorgânicas, ela possui vários textos solenes, ok? Então, são vários textos separados, mas juntos compõem a Constituição. Mas todas elas são escritas. A não escrita, lembre que aqui a gente está vendo quanto à forma, né? Origem e forma. As não escritas são constituições cujas normas estão em variadas fontes normativas. Nas leis, nos costumes, nas jurisprudências, nos acordos, nas convenções. Então, nesse tipo de Constituição, não há um órgão especializado encarregado para elaborar. São vários os centros de produção. Então, não existe também um documento solene que representa essa Constituição, que traz essa Constituição. Um exemplo é a Constituição aí inglesa, ok? Gente, agora olha esse detalhe. Uma Constituição não escrita possui norma escrita. Possui norma escritas, ok? Uma Constituição não escrita possui, era para ser possui, né? Normas escritas, ok? Próximo. Quanto à elaboração. Lembre agora, vamos voltar aqui só para recapitular. Quanto à origem, outorgadas, que são impostas, democráticas, participação popular, cesarista, que são impostas, outorgadas, mas tem um referendo para o povo aprovar ou não, e a dualista, que é quando tem ali duas forças antagônicas, no caso foi a monarquia e a burguesia, e eles fazem a Constituição. Quanto à forma, temos a escrita, que tem um documento solene, pode ser um ou documentos, mais de um documento solene. Se for um documento, ela é unitária, ok? Que é o único texto, que é o caso da Constituição Federal de 88, e as legais, variadas, pluritextuais ou inorgânicas, que tem vários textos solenes. A não escrita, elas não têm um documento solene. É composta por leis, costumes, jurisprudências, acordo, várias coisas, ok? Um exemplo, Constituição inglesa, mas lembrar que uma Constituição não escrita possui documentos escritos, normas escritas, ok? Agora, quanto ao modo de elaboração, nós temos dogmáticas e históricas, ok? Dogmáticas e históricas. As dogmáticas são escritas tendo sido elaboradas por um órgão constituído para essa finalidade em um determinado momento. Olha agora, segundo dogmas e valores então em voga. Naquele momento tem aqueles valores e aqueles dogmas, então a Constituição foi escrita daquele jeito. Elas subdividem-se em 2 tipos. Ortodoxa, que tem uma só ideologia, e heterodoxa, ou ecléticas, que é pluriideológica, tem várias ideologias, ok? Que é o caso da Constituição de 88. Ela tem lá no artigo 1º, como fundamento do Estado, o pluralismo político, que é o pluralismo de ideias. Então, podemos dizer que a Constituição de 88
ela é dogmática quanto à sua elaboração e heterodoxa ou eclética quanto à sua elaboração. Beleza? Continuando aqui, temos as constituições também quanto à sua elaboração históricas, que elas vão se desenrolando ao longo do tempo. São criadas lentamente, com tradições, sendo uma síntese dos valores históricos consolidados pela sociedade. São, por isso, mais estáveis que as dogmáticas. É o caso da Constituição inglesa. Quanto à estabilidade, nós temos a imutável, e os autores não admitem, praticamente não admitem a sua existência, que não pode ser modificada jamais. O nome já diz, imutável. Né? Superrígida. Essa classificação superrígida, ela é feita por Alexandre de Moraes. Só ele que aceita isso. É a Constituição que há um núcleo intangível, ou seja, que não pode ser mudado, como a Constituição do Brasil, né, Federal Brasileira, de 88, tem cláusulas pétreas. Elas não podem ser mudadas, não podem ser alteradas, ok? E tem as outras normas alteráveis, mas com um processo mais dificultoso que o ordinário. Trata-se de uma classificação aí adotada por Alexandre de Moraes para quem a Constituição de 88 é do tipo superrígida. Mas todos os outros, veja que essa Constituição para Alexandre de Moraes é superrígida porque tem cláusulas pétreas que não podem ser alteradas e outras cláusulas que só são alteradas por processos, outras normas, né? Só são alteradas por processo dificultoso. É difícil, não é como alterar uma lei. Então, por isso que ele chama a Constituição de 88 de superrígida. No entanto, a maioria da doutrina entende que a Constituição de 88 é rígida, ok? Ela é rígida. O que significa ser uma Constituição rígida quanto à estabilidade? É aquela modificada por processo mais dificultoso que aqueles pelos quais se modificam as demais leis. Ela sempre é escrita, mas vale lembrar que a recíproca não é verdadeira. Nem toda Constituição escrita é rígida, mas toda Constituição rígida tem que ser escrita. A Constituição de 88 é rígida, pois exige procedimento especial para a sua modificação. Tem lá uma lei na Constituição, né? Uma norma constitucional. Como é que essa norma é mudada? Como é que eu posso modificar alguma coisa, se não for cláusula pétrea? Como é que faz? Você vai ter que ter uma votação em 2 turnos, nas 2 casas, que é do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e a aprovação pelo menos de 3/5 dos integrantes. Isso é um processo mais dificultoso do que como é que faz para modificar uma lei, ok? Por isso que a gente diz que a Constituição de 88 ela é rígida, porque ela tem um processo mais dificultoso do que a mudança das leis. Tem também a semi-rígida ou a semi-flexível. Para algumas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso e para outras não. É o exemplo aí da Constituição, da Carta Imperial de 1824, que exigia procedimento especial para a modificação de alguns artigos de direitos políticos individuais, bem como dos limites e atribuições respectivos dos poderes. Mas as normas referentes a todas as demais matérias podiam ser alteradas por procedimento usado para modificar as leis ordinárias. Então veja, semi-rígida. Algumas normas têm que ser alteradas por processo mais dificultoso, mas outras normas podem ser alteradas por processo ordinário, mais simples, assim como as leis normais, ok? Flexível, por ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário, ou seja, pelo mesmo processo legislativo usado para modificar as leis. Na flexível, a Constituição pode ser modificada do mesmo jeito que muda uma lei. Uma norma constitucional pode ser modificada do mesmo jeito que muda uma lei, ok? Por isso que é chamada de flexível. Quanto ao conteúdo, veja que são várias classificações. Até agora, classificação contra a origem, vimos 4. Classificação contra a forma, escrita e não escrita.
e classificação quanto à elaboração dogmática histórica, quanto à estabilidade imutável, superrígida, rígida, semirrígido, semiflexível e flexível. Agora, quanto ao conteúdo. Aí a gente vai ver, antes disso, a diferença de norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Norma materialmente constitucional é o conteúdo tipicamente constitucional. São as normas que regulam os aspectos fundamentais da vida do Estado. Forma do Estado, forma de governo, estrutura do Estado, organização do poder, os direitos fundamentais. São normas de maior importância. Elas são materialmente constitucionais. Mas as outras normas formalmente constitucionais, são todas independentes do conteúdo. Estão contidas, que estão lá na Constituição, no documento solene, ok? Avalia-se apenas o processo de elaboração da norma. O conteúdo não importa. Se a norma faz parte do texto constitucional escrito e rígido, ela será formalmente constitucional. A gente tem que entender que uma norma formalmente constitucional, ela pode ser materialmente constitucional, mas nem toda norma materialmente constitucional, uma norma materialmente constitucional, ela é formalmente constitucional, porque ela está escrita na Constituição, mas nem toda norma formalmente constitucional é materialmente constitucional, entendeu? Porque a norma formalmente constitucional pode não se tratar das normas tipicamente constitucionais, das normas mais importantes, da estrutura do Estado, pode trazer outras coisas mais simples, então não será materialmente constitucional. Espero que tenham entendido, se não tem o que fazer, né? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, quanto ao conteúdo da classificação da Constituição. Constituição material é o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Notaram? Por isso que a gente está falando aqui de materialmente constitucional. Qual é a Constituição material? Norma, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Sobre essa óptica, todo e qualquer Estado é dotado de uma Constituição, afinal, todos os Estados têm normas de organização e funcionamento, ainda que não sejam consubstanciadas em um texto escrito. Então, norma material vai falar dos aspectos essenciais do Estado. Constituição formal ou procedimental é o conjunto de normas que estão inseridas no texto da Constituição rígida, independente do seu conteúdo. A Constituição de 88 considera, em sua totalidade, o tipo formal, pois foi solenemente elaborada por uma Casa Constituinte. Então, temos aí Constituição formal, todas as normas inseridas na Constituição rígida, independente do seu conteúdo. Okay? E a 88 é uma Constituição quanto ao conteúdo do tipo formal. Há também o ordenamento jurídico, normas materialmente constitucional, fora do texto constitucional, tem que lembrar disso. São materialmente, que regulam a vida estatal, mas estão fora da Constituição. Então entenderam aqui, né? Quanto ao conteúdo, temos Constituição material, os aspectos essenciais da vida estatal e Constituição formal. Como eu falei, nem tudo vai ficar tão claro de primeira vez. Aí o que é que você vai fazer? Você vai responder nas questões e vai tentando entender melhor, ok? Quanto à extensão, temos aí constituições analíticas, que são mais longas, mais extensas. Tem conteúdos extensos, tratando de matérias que não são apenas a organização básica do Estado. Então, é uma tendência, né? Pense nisso. Tem conteúdo extenso, trata de matérias que não são apenas da organização básica do Estado. Contém normas apenas formalmente constitucionais. A Constituição Federal de 88 é analítica, porque trata minuciosamente de vários assuntos aí, ok? Esta espécie de Constituição é uma tendência do constitucionalismo contemporâneo, que busca adotar certos institutos e normas de uma proteção mais eficaz contra investida do legislador ordinário. Ora, devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto somente poderão ser modificadas mediante processo legislativo especial. Então, analítica
Eu lembro logo dos adjetivos lá, analítico e sintético, né? Então, a gente tem que lembrar que o analítico é mais extenso, o sintético é mais conciso. A Constituição Federal de 88, por ela explicar bem, minuciosamente, ela é analítica, beleza? Sintéticas são mais concisas, sumárias ou curtas, restringidas aos elementos substancialmente constitucionais. É o caso da Constituição norte-americana, que tem apenas 7 artigos. O detalhamento dos direitos e deveres é deixado a cargo das leis infraconstitucionais. Essas leis infraconstitucionais estão abaixo da Constituição. Destaca-se que os textos constitucionais sintéticos são qualificados como constituições negativas, uma vez que constrói a chamada liberdade de impedimento. Liberdade de impedimento, que serve para delimitar o arbítrio do Estado sobre os indivíduos. Então, mais sintética, menores, mais concisas, ok? Quanto à realidade, ainda tem algumas... Pronto. Quanto à realidade, temos constituições normativas que regulam efetivamente o processo político do Estado por corresponderem à realidade política e social, ou seja, limitam de fato o poder. Em suma, tem valor jurídico. Nossa Constituição de 88 pretende ser normativa, pretende regular efetivamente o processo político, porque corresponde ali à realidade social. As nominativas ou nominalistas ou nominais, elas têm essa intenção de regular o processo político do Estado, processo real de poder, mas não conseguem fazer isso, por não atenderem à realidade social. Segundo Pedro Lenza, elas contêm disposições de limitação e controle de denominação política, sem ressonância na sistemática de processo real de poder e com insuficiente concretização constitucional. As constituições aí de 1824, 91 e a Constituição Federal também, ela é nominativa porque ela pretende regular o processo político do Estado, mas não consegue porque não atende à realidade social. E a semântica, elas não têm por objetivo regular a política estatal, visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício dos seus detentores. Quanto à realidade, temos normativas, nominativas e semânticas. Próxima. Quanto à função desempenhada. Quanto à função, temos a Constituição-Lei, que é aquela que é a Constituição que tem status de lei ordinária, sendo, portanto, inviável em documentos rígidos. Seu papel é de diretrizes não vinculando o legislador. Notar que é inviável em documentos livres, porque ela é como se fosse uma lei ordinária. Tem status de lei, não tem um estado de superioridade. Então, não pode ser um documento rígido. Okay? Porque o rígido tem que ter Constituição, tem que ter status de Constituição. Está acima das leis. Constituição, fundamento. A Constituição não só é fundamento de todas as atividades do Estado, mas também da vida social. A liberdade do legislador é de apenas dar efetividade às normas constitucionais. Então, ela é o fundamento de todas as atividades do Estado e da vida social. E Constituição quadro ou Constituição moldura, que trata-se de uma Constituição em que o legislador só pode atuar dentro de determinado espaço, dentro daquela moldurazinha assim. Cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites foram obedecidos. Quanto à finalidade, temos a Constituição Garantia, e a Constituição Dirigente e a Constituição Balanço. Garantia. Seu principal objetivo é proteger as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado. Corresponde ao primeiro período do surgimento dos direitos humanos, a partir do final do século XVIII. As Constituições Garantias são também chamadas de negativas, uma vez que buscam limitar aí a ação estatal. Falamos sobre isso já, né? Constituição Dirigente é aquela que traça diretrizes que devem nortear a ação estatal, prevendo para isso as chamadas normas pragmáticas. Normas pragmáticas são normas que trazem ali objetivos para o Estado. Quais são as ações que o Estado deve
propor ou executar, né? Segundo Canotilho, as constituições dirigentes voltam-se à garantia do existente, aliada à instituição de um programa ou linha de direção para o futuro, sendo estas as suas duas principais finalidades. Assim, as constituições dirigentes, além de assegurarem as liberdades negativas já alcançadas, passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. A Constituição Federal de 88 é classificada como dirigente, ok? Porque ela tem esses objetivos de ter uma atuação positiva. O que é que o Estado deve fazer? Lembre, negativa é limitar o Estado, positiva é o Estado agir. Então essa é a Constituição dirigente. E a Constituição Balança é aquela que visa reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo, nela estabelecido. Transcorrido esse prazo, é elaborada uma nova Constituição ou um novo texto adaptado. É uma Constituição típica de regime socialista, podendo ser exemplificada pelas Constituições da União Soviética de 24, 36 e 77. Também chamadas de Constituições Registro, essas Constituições descrevem e registram o estágio da sociedade de um dado momento. Então, lembrar desse tempo transcorrido, é elaborada uma nova Constituição. Quanto ao sentido ideológico, está acabando, viu, gente? Esses sentidos, essas classificações são muito longas. Quando eu comecei a estudar, digo, meu Deus, que negócio complicado. Mas aos poucos você vai lembrando. Você vai ver nas questões que vai facilitar. Quanto ao conteúdo ideológico, liberais são constituições que buscam limitar a atuação do poder estatal, assegurando as liberdades negativas dos indivíduos. Podem ser identificadas como as constituições garantias, como a gente falou aqui, né? Garantia porque garante ali os direitos, as garantias da pessoa humana, né? E as sociais são constituições que atribuem ao Estado a tarefa de oferecer prestações positivas aos indivíduos, atuar, eles têm que agir, né? O Estado tem que agir, buscando a realização da igualdade material e a efetivação dos direitos sociais. A Constituição de 88 é classificada como uma Constituição social. Heteroconstitucionais, isso é quanto ao local que é quanto à ideologia, né? Quanto ao conteúdo ideológico e quanto ao local de decretação. Heteroconstitucionais são constituições elaboradas fora do Estado no qual elas produzirão seus efeitos. E autoconstitucionais são constituições elaboradas no interior do próprio Estado, que por ela será regido. A de 88 é autoconstitucional. E por último, quanto ao sistema, constituições principiológicas ou abertas é aquela que tem predominância de princípios, normas caracterizadas por elevado grau de abstração que demandam regulação para adquirirem concretude. É o caso de 88, tem vários princípios que regem a Constituição de 88. E preceitual é aquela que prevalecem as regras, que se caracterizam por baixo grau de abstração, sendo concretizadas de princípios. Mais na frente a gente vai ver a diferença de princípios e regras. Mas para vocês entenderem, regra é algo mais rígido, não flexível. Ou é certo ou é errado, ou pode ou não pode. Princípio é algo mais maleável. Por exemplo, sinal vermelho é uma regra, você não pode ultrapassar um sinal vermelho. Sinal amarelo, você pode pensar como um princípio, eu tenho que analisar se dá, se não dá, é algo mais flexível, ok? E agora a gente vai para as questões sobre classificação de Constituição. Vamos agora a questões sobre classificação de Constituição. Essa primeira aqui é um pouco diferente, não falamos sobre o assunto, mas eu achei interessante trazer também. A respeito do conceito de Constituição, das teorias da Constituição e do poder constituinte, julgue o item a seguir. A Constituição.com, também chamada de, eu não vou pronunciar isso aqui, Constituição, é aquela que se implementa pela participação popular de usuários da internet que visa sites de redes sociais, manifestam seu pensamento em relação a assuntos a serem constitucionalizados.
Para que aqui trouxe um conceito diferente, né, de Constituição. É um conceito trazido aqui, segundo o Wyden, ele traz essa Constituição chamada Constituição.com, né? Trata-se da Constituição elaborada mediante um processo colaborativo direto da população, principalmente através de meios tecnológicos. Dá-se como exemplo a atual Constituição da Islândia. Ele referindo à Constituição islandesa, o Wyden, né? As reuniões da Assembleia Constituinte foram transferidas online, permitindo os internautas opinarem a respeito da Constituição islandesa. Tais opiniões foram convertidas em um rascunho constitucional entregue ao parlamento. Então, é uma questão aqui um pouquinho diferente. Mas se falar de Constituição.com, lembre que vai usar a internet, vai usar meios tecnológicos para a participação popular, para que o povo possa participar. Questãozinha nova de 2022, ok? Vamos lá, a respeito da Constituição Federal de 88 e das duas disposições relativas aos direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Quanto ao critério ontológico, a Constituição Federal é classificada como semântica. Não é, agora está errado. Ela é classificada como nominativa. Lembre o seguinte: temos as constituições normativas, nominativas e semânticas. As normativas, elas conseguem regular, só para vocês verem aqui melhor, olha aqui, ó, normativas, elas conseguem regular efetivamente o processo político do Estado. A nominativa, que é o caso da Constituição de 88, buscam regular esse processo, mas não conseguem regular por não atenderem à realidade social. E as semânticas não têm o objetivo de regular a política estatal. Então, como trouxe lá na questão, que é a Constituição Federal no sentido semântico, isso é errado. Ela é enquadrada como nominativa. A classificação da Constituição quanto à correspondência com a realidade, também chamada classificação ontológica, veja que é quanto à realidade, também é chamada de ontológica, foi concebida por o alemão aqui Karl e diz a respeito da existência, diz respeito à correspondência existente entre o texto constitucional e a realidade política de um Estado. As nominativas, também denominadas nominalistas ou nominais, são aquelas que, apesar de terem sido elaboradas com a finalidade de disciplinar os poderes estatais, estabelecendo limites à atuação do Estado, não conseguem exercer esse papel por total discrepância entre a realidade social e política que regulam e o previsto no texto constitucional, ignorada pelo poder dominante. Essa concepção lembra muito a mera folha de papel falado lá por Lassalle, né? Então, não é semântica, né? Essa classificação quanto à realidade ou classificação ontológica não é semântica, é nominativa no caso da Constituição de 88. Apesar dela querer regular a política estatal, ela não consegue. Próxima. No que se refere à Constituição Federal de 88, julgue o item. Por ser norma jurídica, a Constituição Federal é dotada de força normativa para vincular e impor seus comandos, a exemplo do seu preâmbulo, que possui força normativa de reprodução obrigatória nas Constituições do Estado. Não. A gente já viu que essa aqui está errada, que cai um pouco de preâmbulo lá, né? Que a gente já sabe que ele não é uma norma, não tem força normativa, não é obrigatório, tal. Errado. No que se refere à Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Quanto à finalidade, a Constituição Federal... Qual é a finalidade? A Constituição Federal é classificada como dirigente, possui texto extenso, sim, aborda programas, metas, programas e diretrizes
planos e diretrizes para a atuação dos estados estatais. Quanto ao sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem como base fundamental os princípios constitucionais, os quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na Constituição Federal pode existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios devem direcionar a interpretação da norma sempre que esta for ambígua. Olhe que coisa interessante. Traz aí várias classificações, né? Texto extenso, finalidade, principiológica, e está tudo corretinho. Ela é dirigente. Por que ela é dirigente? Lembra da Constituição dirigente? Ó? Constituição dirigente, ela traz diretrizes que devem nortear a ação estatal. Ok? Ela é, além de dirigente, ela é extensa, né? É analítica, tem um texto extenso. Ela é principiológica porque os princípios ali vão reger a Constituição. Beleza? Gabarito correto. Mais um. Julgue o próximo item relativo à classificação da Constituição, princípio estabelecido nela. A CF é classificada quanto à estabilidade como rígida. Ok. Ou seja, para a alteração do texto constitucional exige um processo legislativo especial e mais cerimonioso que o procedimento adotado para a alteração de normas não constitucionais, não podendo a Constituição estar sujeita a mutações ao sabor das dificuldades passageiras. Tudo certinho. Ela é rígida. Para ser aprovada alguma alteração, alguma emenda constitucional, é preciso um processo dificultoso, aprovado nas duas casas, dupla votação nas duas casas, em 2 turnos, considerando aí os votos de 3/5, ok? Então, essa é a verdade. Quanto à sua origem, a Constituição podem ser. Lembre, quanto à origem, quais são as origens? Outorgadas ou impostas, democráticas ou promulgadas, cesaristas e qual é a outra? Cesaristas e dualistas, ok? Então, quanto à origem, temos aqui a letra D. Promulgadas, que são chamadas também de democráticas. Essa pactuadas é chamada de dualista também. Promulgadas ou outorgadas, gabarito aí, letra D. Lembrando que a promulgada são as democráticas, participação popular, e a outorgada são as impostas. O conceito de Constituição como documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento jurídico, que delimita o parâmetro constitucional para o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade do STF, refere-se à ideia de Constituição, o conceito de Constituição como documento dotado de superioridade. Então, se é superioridade jurídica, nós traremos o gabarito a letra C, por quê? O controle de constitucionalidade tem como pressuposto a supremacia formal da Constituição, norma a partir da qual todo ordenamento jurídico é constituído. No ponto de vista formal, a Constituição é a norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico, que serve de parâmetro de controle de constitucionalidade para as demais. Então, lembra aí que, como trouxe aqui, o conceito de Constituição como documento dotado de superioridade, Constituição como documento dotado de superioridade, é a Constituição aí formal, ok? Ela é formalmente dotada dessa superioridade, porque a Constituição é a maior norma, é a norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico, ok? Vamos mais. Isso aqui é um pouquinho chato. Vamos mais. A respeito das constituições classificadas como semânticas. Vamos ver se acerta essa.
São aquelas que se estruturam a partir da generalização congruente de expectativas de comportamento, são aquelas cujas normas dominam o processo político e nelas ocorrem adaptação e submissão do poder político à Constituição escrita. Lembre da semântica. Lembre que ela tem as normativas, nominativas e semânticas. Funciona como pressuposto da autonomia do direito e nelas as normatividades servem essencialmente à formação da Constituição como instância reflexiva do sistema jurídico. Letra D. São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle do poder político. E letra E. São aquelas cujo sentido das normas se reflete na realidade constitucional. Vamos voltar aqui. Normas, segundo aí a classificação, né, a normativa regulam efetivamente. As nominativas buscam regular o poder político, mas não conseguem. E a semântica não tem o objetivo de regular a política estatal. A única que se encaixa aqui é a letra D. São aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle do poder pelos detentores do poder fatídico. Ok? Normas semânticas são aquelas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle do poder político pelos detentores do poder fatídico. A letra E fala que são aquelas cujo sentido das normas se reflete na realidade, não se reflete. Lembre que por isso ela nem tem esse objetivo. A letra C funciona como pressuposto de autonomia do direito, e nelas a normatividade serve essencialmente à formação da Constituição. Também não. Ela não tem essa normatividade. A letra B são aquelas as normas dominam o processo político. Também não. E a letra A são aquelas que estruturam a partir da generalização congruente expectativa de comportamento. Também não. Bom, essa letra D não fica tão clara assim para a gente. Quando a gente está estudando, não fica tão claro. São aquelas normas cujas normas são instrumentos para a estabilização e perpetuação do controle do poder político pelos detentores do poder fatídico. Olha aqui a semântica. Não tem por objetivo regular a política. Visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício dos seus detentores. Suas normas servem como instrumento para a estabilização e perpetuação do controle do poder político pelos detentores do poder de fato. Ok? Então, será uma questão um pouco chata de responder, mas com a ajuda aí da eliminação das outras, a gente consegue responder, beleza? Teria que lembrar aí que ela é um instrumento de estabilização e perpetuação do controle. Vamos lá, próximo. De acordo com a doutrina, o documento escrito, estabelecido de forma solene pelo poder constituinte, eleito pelo voto popular, modificável somente por processo e formalidades especiais nele mesmo contido, e que contém o modo de existir do Estado, é classificado como a Constituição. Então, formal, material, outorgado, histórico. Então, aí nós trazemos o conceito da Constituição formal. O enunciado produz o conceito de Constituição formal, que é a procedimental, que é aquela cujas normas foram escritas em documentos elaborados de forma solene pelo poder constituir. Ok? Gabarito aí, letra A. De acordo com a doutrina, o documento escrito estabelecido de forma solene pelo poder constituído. Então, tudo que está ali naquele documento são normas formais. A classificação que dificulte o processo tendente a modificá-la, ainda que permita emenda ou reforma, classifica-se como, a Constituição que dificulte o processo tendente a modificá-la, ainda que permita emenda ou reforma, classifica-se como
Se é dificuldade do processo, rígida, né? É o caso da Constituição brasileira, que é aquela que só pode ser modificada pelo processo legislativo mais difícil do que a elaboração das leis. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de emendas constitucionais não é suficiente para classificar a vigente Constituição brasileira como flexível. Isso daí está certo. Mesmo mudando muitas vezes, é preciso um processo mais dificultoso. Então, lembre que a Constituição brasileira ela é rígida, ok? Só para Alexandre de Moraes é semi-rígida. 12. A rigidez constitucional é marca de todas as constituições brasileiras desde e inclusive a de 1824. Bom, então aqui está errado, né? Porque era uma Constituição semi-rígida. Quando bota assim todas as constituições, né, eu já marcaria errado, ok? Ela não era rígida. De acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, as constituições podem ser classificadas como origem promulgadas, que são ditas democráticas, por se originarem da participação popular por meio de voto, elaboração de normas constitucionais, já vê a certa, né? Outorgadas, que surgem por tradição, não, elas são impostas. Cesarísticas, são derivadas de uma concessão do governo, não, são outorgadas, mas elas são outorgadas, mas tem o referendo, né, com a participação popular. Pactuadas, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular, não, essa aí não tem nem lógica. E histórica. Não, quanto à origem, ela pode ser democrática, outorgada, democrática ou promulgada, cesarista e dualista, ok? Ou pactualista. Mas aí que está correto é a letra A, que fala aí da participação popular, tá promulgada, que é a Constituição Democrática, né? A letra B traz o conceito de constituições históricas, criada lentamente com as tradições. A letra C traz aí o conceito cesarista, que é diferente. Então aí, de todas, a letra A está correta. Próximo. A vigente Constituição brasileira é no que se refere à estabilidade semi-rígida. Já está errado porque é rígida, já lembramos disso, né? Classifica-se a Constituição Federal como histórica, errado, não é histórica, cesarista e outorgada, pelo critério de origem, não é cesarista, ela é promulgada ou democrática, eclética e ortodoxa, pelo critério dogmático, ela é eclética, mas lembre que ortodoxa, ela só tem uma ideia. E no caso da brasileira, tem o pluralismo de ideia, né? Prolixa, pelo conteúdo de extensão das matérias, complementadas no texto constitucional. Então aí só sobrou a letra D, né? Letra D correta. Quanto à extensão, ela é analítica ou prolixa, ok? Histórica quanto à elaboração, ela é dogmática e heterodoxa. Quanto à origem, ela é democrática promulgada. Não se pode dizer que a Constituição é eclética e ortodoxa ao mesmo tempo, porque lembre que eclética é heterodoxa. Tem várias ideias ali, né? Pluralismo de ideias. Então, sobra a letra D, que é prolixa. Prolixa é a mesma coisa que extensa, que analítica. De acordo com o conceito de Constituição moldura, o texto constitucional deve apenas apresentar limites para a atividade legislativa, cabendo ao Poder Judiciário avaliar se o legislador agiu conforme o modelo configurado. Está correto. Lembre que a moldura serve para estabelecer limites ali, para ver se o legislador está agindo ali dentro daqueles limites, né? Então está correto. A Constituição Federal de 88 é classificada quanto à extensão como sintética. Já está errada, é analítica. Então, ela é extensa.
Além de ser uma Constituição escrita, a Constituição Federal de 88 é classificada como promulgada, ok, rígida, dirigente e dogmática, ok. Outorgada não pode ser, porque ela não foi imposta. Promulgada, letra C, não pode ser flexível nem histórica. A letra D, outorgada, não pode ser. E a letra E não pode ser flexível nem histórica. Então sobrou a letra A, que é o gabarito. Promulgada, que é a mesma coisa que democrática. Rígida, que tem que, para ser alterada, tem que ter um processo dificultoso. Dirigente, que mostra os objetivos ali. E dogmática, no caso, além de dogmática, ela é também heterodoxa ou eclética. Ok? Próximo. Assinale a opção correta que concerne as classificações da Constituição. As constituições cesaristas são elaboradas com base em determinados princípios e ideias dominantes em período determinado da história. Não tem lógica. Esta aí está trazendo a ideia da Constituição dogmática. Constituição escrita é aquela cujas normas estão efetivamente positivadas pelo legislador em documento solene, sejam leis esparsas contendo normas materialmente constitucionais, seja uma compilação que consolide em um só diploma os dispositivos alusivos à separação dos poderes e aos direitos e garantias fundamentais. Bom, até aí parece que tá legal, mas vamos ver se tem algum erro, né? A classificação ontológica da Constituição põe em confronto as pretensões normativas da Carta e da realidade do processo do poder, sendo classificadas como nominativas nesse contexto. A Constituição, que embora pretendia dirigir o processo político, não o faça efetivamente. Quanto à realidade, né? Vamos ver essa também. As constituições classificadas como populares ou democráticas são materializadas com o tempo, com arranjo e harmonização de ideias e teorias outrora constantes. Aqui está mais a ideia da Constituição histórica, né? As constituições semânticas possuem forma normativa efetiva, regendo os processos políticos e limitando o exercício. Semântica não tem essa força política efetiva. Então, estamos aí entre a letra B e a letra A. Ou e a letra C, né? Letra B e C. Vamos ver qual é o erro da letra B. Constituição escrita é aquela cujas normas estão efetivamente positivadas pelo legislador em documento solene, sejam leis esparsas, contendo normas materialmente constitucionais. Mas, no caso, as constituições formadas por leis esparsas são não escritas. E aqui está dizendo que é escrita. Ok? Aqui não escrita, lá está dizendo que é escrita. Então sobrou a letra C, que de fato traz aí a classificação ontológica quanto à realidade, né? As normativas, elas da carta é a realidade do processo do poder, sendo classificada como nominativa nesse contexto a Constituição que, embora pretenda dirigir o processo político, não faça efetivamente. Lembre disso, né? Se for normativa, ela consegue. O que está escrito na Constituição está de acordo com a realidade e por isso que consegue dirigir ali o processo político. As nominativas tentam, mas não conseguem. Então sobra a letra C aí como correta. 20. No Brasil, segundo a doutrina dominante, os usos e costumes não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e materializada em um só código básico. Que está errado, porque apesar de ter sido codificada, os costumes são sim fontes do direito constitucional. Depois vamos ver lá mais adiante. Quanto à forma e à origem, a Constituição Federal é classificada em escrita e promulgada. Quanto ao modo de elaboração, é classificada como histórica. Histórica não é, né? Ela é dogmática. Ok? Modo de elaboração, dogmático. A CF é considerada flexível.
Errado. Ela é rígida. Já pula para frente. A CF é classificada como dogmática, ok? Razão porque o significado normativo de suas cláusulas pétreas, tais como a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, deve ser buscado nas formulações ideais dos autores clássicos, que primeiramente abordaram esses temas a respeito de Madison, Hamilton J. e os artigos federalistas e Montesquieu em O Espírito das Leis. O erro aí, a Constituição classificada o federal é classificada como dogmática, o que significa que foi produzida por um órgão constituinte segundo os valores dominantes da sociedade de um dado momento histórico. Assim, não há relação entre a existência ou significado de cláusulas pétreas e a classificação da Constituição Federal como dogmática. Não tem essa relação. O que diz é que dogmática, que ela é, porque foi elaborada ali, produzida pelo órgão constituinte, segundo os valores dominantes da época. Okay? Dogmática é isso. Histórica que vai sendo criada ao longo do tempo. A classificação, a Constituição Federal classifica-se como semi-rígida. Pronto. Já errou. Ela é rígida. Quanto à estabilidade, a Constituição Federal classifica-se como super rígida. Aí você tem a calma, porque pode ser alguma coisa lá daquela teoria de Alexandre de Moraes. Porque, em regra, pode ser alterada por processo legislativo ordinário diferenciado, sendo excepcionalmente imutável em alguns pontos, cláusula pétrea. A questão está errada porque, para Alexandre de Moraes, ela é super rígida, uma vez que, além de somente poder ser alterada por processo legislativo diferenciado, é imutável. O que ele falou lá? Porque, em regra, pode ser alterada por processo legislativo ordinário. O erro está aqui. O ordinário é como altera qualquer lei, mas não. Tem o processo legislativo dificultoso, diferenciado, e tem a parte que é imutável, que são as cláusulas pétreas. Então está errada. Mas se ele trouxesse aí processo legislativo diferenciado, aí dificultoso, aí sim, beleza? Porque ela pode ser classificada como super rígida para Xandão, Alexandre de Moraes. Próxima. As constituições classificam-se quanto a estabilidade em imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. Quanto a origens, não é origem escrita e não escrita, né? Quanto à forma, materiais ou formais, também não. Quanto ao conteúdo dogmático, não. A letra A, de fato, imutáveis, rígidas. A letra B, quanto à origem, democráticas, outorgadas, cesaristas, dualistas. Quanto à forma, escrita e não escrita. Quanto ao conteúdo material e formal. E quanto ao modo de elaboração, dogmática e histórica. As constituições podem ser classificadas como normativas quando há uma adequação entre o conteúdo normativo do texto constitucional e a realidade social, na medida em que detentores e destinatários do poder seguem a Constituição. Perfeito, certinho. Normativas, quanto ao conteúdo, né? Ela é justamente isso. São aquelas que há adequação entre o conteúdo normativo do texto constitucional e a realidade social, e por isso as pessoas obedecem à Constituição. Em se tratando da Constituição formal, considera-se constitucionais as normas que constarem do texto magno, sejam elas emendas do poder constituinte originário ou de reforma. De fato, quando analisamos a Constituição formal, são constitucionais todas as normas que constem no seu texto, sejam elas originárias ou emendas do poder de reforma. A entrada em vigor de uma nova Constituição pode levar à repristinação de leis que tenham sido revogadas pela Constituição pretérita. No entanto, a repristinação não ocorrerá automaticamente, mas apenas se houver expressa disposição nesse sentido. Isso de repristinação é quando uma lei é revogada por outra lei
e outra lei revoga a lei que revogou a lei anterior. É justamente isso. Tem uma lei A, a lei B revogou a lei A, e a lei C revogou a lei B. Isso, aí surge uma dúvida. Se a lei C revogou a lei B, então a lei A vai passar a ser válida? Depende, ela só vai ser válida se estiver expresso na lei C que a revogação da lei B trará aí a validade, né? Vai se tornar, vai entrar em vigor novamente a lei A, ok? Então, o que é que essa questão está dizendo? Em se tratando de Constituição formal, considera-se constitucionais as normas que constarem no texto magno, sejam elas emendas do poder constitucional. O que tiver no texto constitucional é a Constituição formal. São todas as normas que constam no seu texto, sejam elas originárias ou emendas do poder da reforma. Ok? Qualquer coisa. A entrada em vigor de uma nova Constituição pode levar à repristina de leis que tenham sido revogadas pela Constituição pretérita, no entanto, isso não ocorrerá automaticamente. Então, lembrar que a Constituição formal está falando de todas as normas que constituem o texto, por isso que está correto, ok? Por aqui. Próximo. As Constituições não escritas são compostas por costumes e pela jurisprudência, mas não por instrumentos escritos. Está errado. Lembre que a gente falou que Constituição não escrita, apesar de ser formada por jurisprudência, costumes, ela também tem elementos escritos, porém esparsos, né? É o caso da Constituição da Inglaterra. Em sentido material, apenas as normas que possuem conteúdo materialmente constitucional são consideradas normas constitucionais. Questão certa, né? Em sentido material. De fato, em sentido material, as normas somente são consideradas constitucionais se tratarem de matéria tipicamente constitucionais, ou seja, conteúdo seja materialmente constitucional. Então, em sentido material, as normas que possuem conteúdo materialmente constitucional são consideradas normas constitucionais. Aí está certo. As constituições rígidas, também denominadas constituições fixas, são aquelas que só podem ser modificadas por um poder competente idêntico àquele que as criou. Está errado, porque fixa não se confunde com rígida. Fixa é silenciosa, é aquela que não prevê qualquer procedimento de modificação. É silente quanto à sua forma, só pode ser modificada pelo poder constituinte originário. Já a rígida pode ser alterada desde que por procedimento legislativo mais dificultoso, beleza? Constituições dirigentes privilegiam as liberdades individuais, impondo ao Estado um dever de abstenção e um papel secundário na concretização dos valores fundamentais. Essa questão está errada, porque as dirigentes são aquelas que, além de assegurar as liberdades individuais, estabelecem normas programáticas e buscam concretizar os direitos sociais. Ok? A CF, elaborada por representantes legítimos do povo, é um exemplo de constituição outorgada errada. Ela é uma constituição democrática, promulgada. 1h30 já, velho. 1h28. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal é dogmática porque foi constituída ao longo do tempo. Errado. Dogmática, ela é elaborada num momento histórico, não é ao longo do tempo. No tocante à sua extensão, a CF classifica-se como sintética. Errada, é extensa, analítica. Então, prolixa também é chamada. Quanto à mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF como rígida, visto que a modificação de seu texto exige um processo legislativo especial. Correto. Ela é rígida, processo legislativo dificultoso. Quanto ao modo de elaboração, a CF é uma Constituição dogmática na medida em que
se apresenta como produto escrito e sistematizado por um órgão constituinte a partir de valores predominantes em um determinado momento histórico. Correto, correto, perfeito. É isso aí mesmo. Dogmática em um determinado momento histórico. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição... Acho que repetiu aqui. A CF é classificada como flexível, errada, ela é rígida, já pula, né? Pois desde sua programação seu texto foi alterado diversas vezes. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser promulgadas, aquelas que derivam do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, ou outorgadas, aquelas que são estabelecidas sem a participação popular, errada, né? Porque aí, quanto ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas ou históricas. Ele trouxe aí quanto à origem, né? Quanto à extensão, as constituições são classificadas como sintéticas, aquelas que prevêem apenas princípios e normas gerais do Estado, e analítica, aquelas que regulam todos os assuntos entendidos como relevantes à formação. Correto. Analíticas são mais extensas e as sintéticas são mais enxutas. Em modelos de constituição formal e rígida, como da brasileira, é inadequado falar-se em normas constitucionais implícitas. Errado. O STF admite a existência de normas constitucionais implícitas, por exemplo, a supremacia do interesse público. Acerca das classificações da Constituição, assinale: o constitucionalismo moderno, no final do século XVIII, consagrava a Constituição não escrita como forma mais legítima de regulação da sociedade, dado uma sólida base consuetudinária. Que nome! Vamos deixar isso aí, vamos analisar as outras. As constituições não escritas se assentam essencialmente em costumes e pressupõem a inexistência de normas constitucionais e documentos escritos. Está errado isso aqui, porque lembre essa parte aqui: inexistência de normas constitucionais e documentos escritos. Não pode. Pode existir documentos sim escritos. Constituições semirrígidas ou semiflexíveis são aquelas que são parte imutáveis e parte suscetíveis de alteração por processo legislativo mais dificultoso. Errado também. Aqui trouxe o exemplo da Constituição rígida, né? Não é semirrígida. A semirrígida são parte um processo dificultoso e parte processo mais simples, processo ordinário. As condições de garantia ou estatutárias contrapõem-se às programáticas ou dirigentes, por concentrarem suas disposições na estrutura do poder sem enveredar por objetivos socioeconômicos e culturais. Vamos para a última. A forma escrita ou não escrita de uma Constituição é critério de classificação que não se associa a maior ou menor normatividade e segurança jurídica das disposições. A gente vai ver aqui um comentário sobre essa questão. A letra A está errada porque uma das principais características do constitucionalismo moderno é a adoção de constituições escritas. Aqui falava que era não escrita, né? A letra B está errada porque as constituições não escritas também possuem normas escritas, já comentamos sobre isso. A letra C está errada porque as semirrígidas são aquelas que têm dois tipos de normas. Uma, processo dificultoso para ser modificada, e outra por processo da elaboração das leis. A letra D está correta porque a Constituição garantia visam proteger os indivíduos contra as arbitrariedades do Estado, assim elas concentram-se suas preocupações na estrutura do poder da sociedade. Por outro lado, a Constituição programática traçam diretrizes para a atuação estatal, estabelecendo os objetivos socioeconômicos e culturais. E a letra E está errada. Entretanto, cabe destacar aqui que a CESP se guiou por uma coisa, né? Vou botar aqui.
A forma escrita ou não escrita de uma Constituição é critério de classificação que não se associa a maior ou menor normatividade e segurança jurídica das disposições. Não há qualquer relação entre a forma escrita ou não escrita de uma Constituição e sua normatividade e segurança jurídica. Constituições não escritas podem ser dotadas de alta normatividade, refletir a realidade da vida política do Estado e segurança jurídica, serem política e socialmente rígida. É o caso da Constituição inglesa, que apesar de não ser escrita, possui alta normatividade. Entretanto, cabe destacar que o CESP se guiou pela visão de que as Constituições escritas possuem maior segurança jurídica e normatividade, o que é passível de crítica. Então a letra D está correta aqui. E essa letra E tem essa polêmicazinha. Ok? Próximo. A CF é classificada como escrita, certo. Promulgada, certo. Analítica, formal e o erro está na semi-rígida, né? Errado. O resto está tudo certo. É semi-rígida não. Diferentemente das constituições sintéticas, as quais se limitam às regras básicas constitucionais, as constituições semânticas extrapolam o essencial. Olha, trouxe sintética e semântica, misturou tudo. Na verdade, era para ser as constituições analíticas extrapolam o essencial, mas ele trouxe semântica. Sintética e analítica é quanto à extensão. Já semântica é quanto à realidade, né? A Constituição material escrita e rígida, como a CF, consiste em um documento escrito formado por normas substancialmente constitucionais, que só podem ser alteradas por meio do processo legislativo especial e dificultoso. A questão está errada, que a Constituição de 88 é formal, não é material. Por isso consiste em um documento formado por normas formalmente constitucionais. Okay? A Constituição material escrita foi repetida. Do ponto de vista jurídico, a Constituição funda as bases do ordenamento jurídico, contendo em seu corpo disposições estruturais acerca do funcionamento do Estado, seus entes, seus limites e dos limites de atuação estatal, quais sejam os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tudo certo. Normas materialmente constitucionais encerram disposições a respeito de matéria tipicamente constitucional, certo? Isto é, elementos inerentes à Constituição, ao passo que normas formalmente constitucionais, embora não tratem matéria constitucional, são constitucionais do ponto de vista eminentemente formal, somente porque integram a Constituição. Tudo correto. Aquela diferença de normas materialmente constitucionais são aquelas dos assuntos mais importantes ali da formação do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais, e as normas formalmente constitucionais são aquelas inseridas na Constituição, mas não são materialmente constitucional. Deu certo. Próximo. Considerando que a Constituição classifique-se considerando que as Constituições classifiquem-se quanto à origem histórica ou dogmática, deve-se considerar a Constituição Federal uma Constituição histórica. Errado. Não é histórica, é dogmática. Quanto à estabilidade, a CF pode ser classificada como rígida, tá aí, tá certo, já que o processo de alteração das normas constitucionais é mais dificultoso que o processo ordinário de criação de leis, tá certo. As constituições flexíveis, por outro lado, podem ser modificadas por meio dos mesmos procedimentos de elaboração das demais leis, o que afeta seu caráter de superioridade hierárquica no ordenamento jurídico. Tudo perfeito. Realmente afeta o seu caráter de superioridade, porque se ela é alterada do mesmo jeito que a lei, alterou a lei, alterou a Constituição do mesmo jeito, não tem dificuldade, então realmente está correto.
Constituição, em sua acepção formal, corresponde ao documento solene que disciplina as normas superiores elaboradas por um processo constituinte específico, sendo as normas integrantes da Constituição de 88 caracterizadas como formalmente e materialmente constitucionais. Questão errada. Nem todas as normas da Constituição de 88 são materialmente constitucionais. Essas características somente se aplicam àquelas que, além de serem inseridas no texto, versam sobre temas tipicamente constitucional. Então, gabarito, errado. As constituições promulgadas são aquelas impostas errado. Não pode ser promulgadas, ela tem a participação popular. Agora vamos para a aplicabilidade das normas constitucionais. Mas, gente, vamos ficar por aqui. Esse vídeo já está ficando muito longo. A aplicabilidade das normas eu venho em outro vídeo. Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu. Tchau, tchau.